Que bom que você está aqui conosco. Estamos quase terminando o nosso curso de Google Ads para iniciantes. Meu nome é Luiz Felipe Calini, sou gestor de tráfego profissional e nessa aula eu quero mostrar para vocês a importância e como fazer para descobrir as palavras-chave. Eu considero de suma importância essa matéria por um motivo muito simples. As campanhas de pesquisa do Google, que foi essa campanha que eu ensinei vocês a fazer, elas servem para todos os nichos de vendas, absolutamente todos. Os e-commerces usam, os lançamentos digitais, negócios locais, todo tipo de venda utiliza esse anúncio pago. Por quê? Hoje o Google se tornou uma ferramenta utilizada pela grande maioria da população antes de comprar qualquer produto. Então ele vai ali, coloca a vontade dele e espera o Google falar para ele o que ele deve comprar. Uma comparativa de preços, como é que está o mercado, se existem imóveis desse tipo, se não existe. Então assim, as pessoas vão até o Google procurar. Né? Essa é a oportunidade que a gente tem para aparecer ali em primeiro na pesquisa da pessoa, mostrando uma coisa que ela quer. Então, se a pessoa está procurando um loft em Blumenau, essa é a pessoa perfeita para eu anunciar o meu loft em Blumenau, certo? E a pessoa vai ao Google procurar por loft em Blumenau. Então, sabendo selecionar as palavras-chave certas, a gente consegue aparecer para as pessoas certas que estão procurando pelo nosso produto. A chance de conversão desse tipo de pessoa é altíssima. Não é à toa que essa é uma das formas mais usadas pelos gestores de tráfego para conseguir trazer bons resultados. Ela não é a única, como já dito. Aqui na empresa a gente usa diversos tipos de anúncios pagos que complementam ou que completam essa ferramenta. Né? Mas ela é uma ferramenta muito poderosa, não pode ser deixada de fora em nenhum tipo de campanha. Tá? Como é que a gente vai fazer as palavras-chave? A gente precisa de 10 palavras-chave, a gente precisa saber como elas funcionam. Não adianta, por exemplo, nichar demais as palavras-chave e a gente não ter buscas. Se eu colocar especificamente, eu quero que a pessoa tem que escrever Loft Blumenau perto da FURB 50 metros quadrados. Quantas pessoas procuram por essa frase, por exemplo? Uma, talvez nenhuma, durante o mês? Então não adianta. Se eu for específico demais, eu não vou passar para ela. Se eu for amplo demais e colocar apartamento, isso vai aparecer para 1 milhão de pessoas e também não vai ser efetivo. Né? Porque dentro de todas as pessoas que estão procurando apartamento, uma minoria vai estar procurando lofts em Blumenau perto da universidade. Então a gente precisa entender essa lógica da palavra-chave para conseguir mirar as pessoas que estão interessadas no nosso produto, ok? Vamos lá. O Google nos dá várias ferramentas para isso, porque é interesse dele que a gente anuncie cada vez mais e obtenha resultados. Mas aqui na empresa a gente ainda faz um passo bem antigo que eu fazia já lá no início, quando eu aprendi a fazer tráfego. A gente utilizava o próprio Google para nos sugerir algumas palavras-chave. Então, se eu procuro aqui, por exemplo, Loft em Blumenau, ele já vai me trazer algumas opções do que as pessoas costumam procurar. Então, Loft em Blumenau, elas procuram pesquisar Loft imobiliária, o que é Loft, Loft com Y, Loft corretor. Né? Então aqui o Google já me trouxe várias oportunidades, várias ideias. Eu ainda posso colocar apartamento de 1 quarto. Ele já vem apartamento de 1 quarto para alugar, apartamento de 1 quarto para alugar em Santos. Olha, ele está dando os mais procurados no Google. Tá? Então, dessa forma, a gente vai conseguindo apto FURB, que é o nosso apartamento FURB Blumenau, apartamento próximo a FURB, apartamento Blumenau FURB, são ideias de palavras-chave que ele vai nos dando. Tá? Independente disso, cada vez mais o Google tem avançado nessas ferramentas e tem entregue mais informações para os gestores de tráfego. Né? Como é que a gente pode obter essas informações? Aqui no nosso painel, aqui em cima em ferramentas de configuração, a gente consegue vir em planejador de palavras-chave. Aqui dentro do planejador de palavras-chave, ele tem esse botão que é descobrir novas palavras-chave e esse botão é para ver o volume de pesquisas e previsões. Isso aqui diz mais respeito ao histórico das pesquisas e esse aqui diz mais respeito às previsões de futuro, digamos assim. Eu costumo usar bastante esse daqui. Tem algumas pessoas que trabalham comigo que preferem esse outro, mas eu sou da velha guarda, eu vou nesse daqui. Bom, aqui a gente pode colocar uma palavra-chave para que o Google nos sugestione outras e até nos diga como essa palavra-chave está desempenhando. Né? Eu gosto muito de fazer essa pesquisa, só que eu tiro aqui o Brasil, porque o Brasil é muito amplo para mim.
A gente pode colocar as cidades que a gente está, as cidades mesmo, Blumenau, Santa Catarina, Gaspar, são as cidades próximas aqui. Se eu for anunciar a venda de um imóvel aqui na minha cidade, próximo a Itajaí, próximo à universidade, é importante que as pessoas tenham interesse em morar por aqui, né? Pomerode, Indaial. Bom, a gente está aqui com as principais cidades. Brusque também é uma cidade que tem bastante procura pela universidade. Então aqui a gente tem várias. Jaraguá também. Jaraguá. Muito bem. Vamos salvar. Então aqui eu estou procurando, eu estou fazendo a consulta na nossa região. E aqui eu posso colocar loft para venda. Ou loft venda, tá? E vou ver resultados. Ó, o Google vai me mostrar aqui loft venda, foi a palavra que eu forneci para ele, tá? Ele vai me dizer que no último ano, de setembro a agosto de 2022, então no último ano, as pesquisas mensais foram de 10 a 100 pesquisas, loft venda, nessa região, tá? E ele me deu aqui 269 ideias de palavras-chave relacionadas às que eu coloquei aqui. Essa daqui não vem ao caso. A concorrência de leilão, então se está se pagando pouco ou muito para fazer um leilão. Então veja só que interessante, apartamento loft, ele está aqui como baixo, então está com uma baixa disputa. Já loft imobiliária está com uma disputa bem mais alta. E aqui ela aparece o lance, tá? O que é o lance? Como já dito anteriormente, a gente compra o espaço para anúncio, né? Então quando alguém vai lá e coloca loft, tem muita gente querendo anunciar loft para ele. O Google vai mostrar para aquele que estiver disposto a pagar mais. É um efetivo leilão, né, onde a gente diz, olha, Google, eu estou disposto a pagar até R$1 para aparecer para essa pessoa. Ou a outra pessoa vai dizer, eu estou disposto só a pagar 50 centavos. E aí o Google vai fazer esse leilão com a inteligência dele. Ele procura também que haja uma conversão, ele não vai simplesmente ficar torrando o dinheiro das pessoas, né? Se a campanha estiver configurada de maneira correta, ele vai fazer o leilão também de maneira correta. Tá? E aqui a gente consegue ver qual é o valor mínimo que foi pago para aparecer na parte superior da tela, ou seja, para aparecer logo no início das pesquisas, né? E aqui é o valor máximo, né? Os maiores valores. Então, nesse período aqui, médio, digamos assim, loft imóveis, as pessoas pagaram de 74 centavos a R$3,50 de leilão para aparecer no topo da página. É um valor bem alto, tá? Nessa região. É muito fácil de explicar, porque aqui na região agora está tendo uma festa, a Oktoberfest, e muitas pessoas estão procurando por lofts para alugar aqui na região. Então ficou muito caro esse lance, né? Se a gente fosse anunciar um loft, por exemplo, próximo da universidade, como é o caso aqui que eu estou sugestionando, só olhando esses leilões aqui e vendo que esses leilões estão muito altos, eu sugeriria que a gente começasse a anunciar após a Oktoberfest, que termina nesse mês de outubro. Aqui, passar anúncio nesse momento na nossa cidade é queimar dinheiro, porque as pessoas estão procurando um loft para aluguel, né? E não para compra. E está muito caro aparecer com essa palavra, né? Então aqui a gente já tem várias ideias de palavras-chave que o próprio Google fornece. E quando eu falo loft venda, ele já me sugere loft imóveis, loft para alugar, loft apartamento, loft imobiliário, algumas composições, né? Alugar loft. Então ele vai dando várias opções aqui e o Google tem uma pegadinha aqui, tá? Normalmente ele mostra uma quantidade limitada de linhas e muita gente acaba achando que terminou, tá? Mas dá pra gente abrir aqui e vai aparecendo o restante. E o interessante é que ele vai dizendo a quantidade de buscas também, né? A gente precisa que tenha uma quantidade de busca razoável. Vamos supor que eu tenha me interessado por essas palavras-chave. Eu posso vir aqui e adicionar essas palavras-chave para criar um plano, né? Para que depois eu utilize isso nas minhas campanhas. Ou eu posso simplesmente copiar as palavras-chave, né? Aqui, copiar, e depois colar dentro da nossa campanha, né? Lembrando que é só entrar na campanha e vai aparecer a opção de colar e colar as palavras-chave lá dentro, tá? Tem uma coisa muito interessante também de palavra-chave, que é o seguinte: quando a gente tem
escrito Loft Venda, por exemplo, a gente tem 3 tipos de correspondência. A correspondência ampla, a correspondência de frase e a correspondência exata. A correspondência ampla significa dizer que toda palavra que esteja de alguma forma ligada à palavra-chave ou à expressão-chave que eu coloquei, que foi Loft Venda, vai aparecer no nosso anúncio. Então, se a pessoa escrever Loft com Y, por exemplo, Loft com Y, Venda, a gente vai aparecer para ele, porque a gente deixou amplo, deixou aberto. Se a pessoa escrever apartamento venda, muito provavelmente o Google vai mostrar também. Por quê? Porque ele entende que loft é um tipo de apartamento e apartamento venda tem um significado muito próximo de loft venda. Então, há uma correspondência ampla. O Google vai ampliar o significado daquela palavra-chave e ele vai entregar o nosso anúncio também, tá? Quando a gente fala de correspondência de frase, significa que o Google ele vai dar prioridade para que exista essa frase. Então, assim, loft venda, ele não vai divergir muito disso. Se a pessoa escrever só loft, muito provavelmente ele não vai passar. Mas se a pessoa escrever loft com Y, vendas, vai passar. Ele vai passar o nosso anúncio. Então, assim, ele vai dar prioridade para a expressão em si, né? Para a frase em si, mas ele ainda vai ter uma certa flexibilidade. Agora, se a gente colocar a correspondência exata, o Google só vai entregar para expressão exatamente igual a que a gente colocou. Então, loft venda é loft venda. Se tiver S a mais, se tiver Y a mais, se tiver escrito com 2 T's, não vai aparecer, tá? A gente não usa muito aqui correspondência exata de pesquisa, principalmente para imóveis de médio para baixo padrão. Por quê? As pessoas têm um pouco menos de conhecimento e acabam digitando errado ou escrevendo com erros de português. Quando a venda é para pessoas com um poder aquisitivo mais alto, a gente até utiliza de vez em quando, tá? Porque, infelizmente, a gente tem bastante problema, as pessoas digitam muito rápido e acabam escrevendo errado no Google. E aí a correspondência exata acaba não mostrando para a pessoa o anúncio que a gente esperava. A menos que você faça uma lista bem detalhada com as possibilidades. Então, loft venda, a gente pode colocar loft venda e pode escrever assim também, ó. Eu posso escrever loft venda, né? Então, eu vou supondo o que a pessoa poderia escrever de errado. Dessa forma, a gente consegue ir fechando as possibilidades, tá? E dessa forma, chegamos ao final do nosso curso de tráfego pago, de Google Ads e Facebook Ads. Como já dito, meu nome é Luiz Felipe Carlini, eu sou gestor de tráfego profissional, já faço isso há vários anos, e sou o head da empresa Ilimites Ads, uma empresa especializada em tráfego pago para imobiliários e corretores de imóveis. Espero profundamente que vocês tenham absorvido os ensinamentos aqui trazidos. Apesar de iniciais, eles são de extrema importância, porque essas campanhas que eu ensinei para vocês são campanhas que são utilizadas em todas as escalas de negócios, tá? Desde os negócios mais iniciantes até negócios de altíssimo nível, de mais de 1 milhão. Tá? Essas campanhas, elas têm um custo-benefício muito bom e elas são usadas sempre, ou deveriam ser utilizadas sempre. É lógico que existem inúmeras outras campanhas com complexidades inúmeras também, desde campanhas intermediárias até campanhas extremamente avançadas, que complementam essas estratégias e alcançam lugares que essas estratégias, até pela sua simplicidade, não poderiam alcançar, né? Mas, para um corretor que está começando no mundo do tráfego pago, essas campanhas vão dar um suporte muito grande e vão ajudar você a sair na frente e obter grandes resultados. Como eu já expliquei ao longo de todo o curso, o tráfego pago possibilita que nós tenhamos um número de prospecção de clientes muito acima do normal, né? do convencional, porque a gente consegue aparecer exatamente para as pessoas que estão procurando determinado tipo de imóvel naquela região, né? E traz uma dinâmica muito grande. Você não fica de forma passiva esperando que a pessoa entre no seu site. Você consegue ficar o tempo inteiro atacando, entre aspas, essas pessoas e fazendo uma prospecção ativa, né? Você faz isso através do investimento, obviamente, do investimento direcionado. Você não precisa fazer isso utilizando o seu tempo, o que possibilita que você tenha um leque de oportunidades, porque você vai investindo dinheiro, a plataforma fica fazendo o serviço de prospecção para você e você pode focar no atendimento do cliente e no fechamento do negócio, o que é o mais importante, obviamente. E isso faz com que algumas pessoas tenham resultados
absurdamente altos com muito pouco trabalho, né? Porque a prospecção ela é feita maquinalmente, né? Pelas plataformas. Dito isso, eu gostaria de convidá-lo a conhecer um pouco mais do nosso trabalho, da Illimits Ads, aqui no link que a gente vai deixar na descrição. Vou deixar também o meu contato com o pessoal do suporte, caso seja necessário, para você tirar qualquer dúvida referente ao curso aqui colocado ou outras estratégias de tráfego pago. Eu espero profundamente que você tenha gostado das aulas e que isso seja o primeiro passo para um grande crescimento no caminho do tráfego pago para você. Se não for por você mesmo, que seja através de uma empresa ou de gestores de tráfego confiável, mas que você venha de uma vez por todas para esse mundo do digital, aonde a gente encontra ainda um espaço tão grande para crescimento e faturamentos muito, muito altos. Espero vê-los em breve e até mais.